Eduardo Vanin, analista de mercado, analista do Complexo Soja, diretor da Agriinvest Commodities. Bom dia, Vanin, seja bem-vindo, meu amigo. Bom dia. Você não está muito bem, essa sua tosse aí, meu Deus. Tá uma coisa de louco, viu, Eduardo Vanin? Até parece que eu fui criado em Curitiba. Não, se você fosse criado aqui, não Tava estaria boa, assim. tava excelente. Não, eu peguei um frio de 4 graus no Rio É, Grande do Sul, não sei se foi isso ou o que que foi, mas agora eu tô desse jeito. Mas e o compromisso com a meu minha Deus. audiência? Estou aqui, estou aqui. Então, Deus lhe cuide. E aí, Amém. tudo bem? Tudo bem. Ó, já vou te mandar um recado. Jefferson Souza te deixou um abraço. Olha, ele Estourado aqui estava na aí? audiência. Ele tava, amigo. Estourado aqui na audiência, hein? Que legal, bacana. Esse aí é fera, esse menino é um fenômeno. O Vaninho, ele tava falando pra gente sobre aquilo que nós tratamos na live da sexta-feira no canal da Greenvest, sobre estratégias de comercialização, porque a ureia subiu mais de US$ 50 em poucas horas. Atenção Uhum. total para formar custos de produção para a safra 25-26 e entender o impacto dos fertilizantes, do momento de compra, do dólar, da geopolítica. Tá num momento bastante aquecido, isso que a gente nem falou desse óleo disparado, né? E é isso aí. Bom, tem coisas que a gente já esperava. Sim. Petróleo, gás, região ali super mega importante. E tem outras coisas que não andaram conforme esperado. Por exemplo, o dólar. Normalmente o dólar Uhum. subiria para caramba num momento desse, de tensões, aí seria para os títulos americanos e o dólar acabaria subindo. Nem mexeu. Quer dizer, eu até ouvi ali um questionamento, pô, os grãos não deveriam estar indo juntos. É. Tem coisas que estão acontecendo conforme esperado e outras nem tanto. Os grãos deveriam estar indo juntos, Vaninho? Mudou muita coisa, tá bom? Se a gente pegar momentos de tensões no passado, onde você petróleo para cima, óleo de soja e a soja também, eram outros momentos. Os Estados Unidos era muito menos esmagador de soja. Hoje, se você olhar ali, sexta-feira também, o óleo de soja subindo, não tem nada a ver com petróleo. E aí o farelo esborrachando, acaba neutralizando a alta da soja. No caso do milho, também não vai mudar muita coisa. Milho Chicago, não temos mudanças nos americanos para etanol. E o milho está indo bem, clima agora, que tinha um pedacinho ali do meio oeste com falta de chuva, pedaço ali de Iowa, e agora esses próximos 15 dias vai chover bem aí nessa região, chove nas planícies. O clima tá indo bem, até muito chuvoso, mas enfim, né, não tem muita especulação. A área do milho maior, essa coisa toda. E a briga de foice com o Brasil vai ser difícil. Tem mais milho na Argentina, tem mais milho na Ucrânia. Enfim, a vida fácil para o milho americano acabou. E agora vai ter que ser baratão. E o milho americano eh, nunca é o mais barato, só quando os demais ficam caros. Não é o caso agora. Vanin, antes da gente trazer essa análise mais aprofundada para esses cenários, eu queria entender um pouquinho de ti dessa questão do óleo. Na sexta-feira foi limite de alta, fechou no limite de alta e hoje continua. O mercado também poderia se ajustar e tal. Não, deu sequência e sobe forte nessa segunda-feira. Você falou, não tem a ver com o petróleo, está muito mais conectado aos biocombustíveis nos Estados Unidos, não é isso? O que foi que mudou por lá que deu esse espaço para toda essa alta do óleo de soja? Bom, é uma novela antiga e tudo mais. Vamos só lembrar um pouquinho. A capacidade de produção americana de biodiesel estagnou, tá? 2 bilhões de galões e não muda mais. No final do ano passado, Biden não renovou os incentivos e até para o biodiesel não tem todo o incentivo que tinha antes. Era US$ 1,10 por galão, agora aí dependendo da situação, 30 centavos de dólar por galão. E aí o que tem crescido bastante é o biodiesel, o diesel renovável, tá bom? Hoje, se você somar os dois, vai dar mais ou menos uma capacidade de produção de 6,5
de galões, somando o biodiesel e o diesel renovável. Capacidade de produção. E o mandatório, ele é de, hoje, 3,35 bilhões de galões. Quer dizer, olha a diferença, tá bom? O que veio de novidade e acima do esperado? São os mandatórios para 26 e 27. Aí ele vai chegar pertinho ali dos 5,70 e pouco, lá para 27. E a capacidade de produção de diesel renovável vai continuar crescendo. Vai ficar mais ou menos com as plantas que tem aí, em expansão e que estão no papel, perto de 8, 8,5. Quer dizer, vai ficar 8 bilhões de galões somando diesel renovável e biodiesel e o mandatório 5,7. Então, fecha um pouco a diferença. No caso, para cima, não para baixo. Uhum. Bom, tudo isso é bom, principalmente quando a gente fala de margem de esmagamento nos Estados Unidos. O USDA está com um número de 2 milhões a mais de esmagamento nos Estados Unidos. Agora faz sentido, porque o óleo de soja vai subir Bolsa de Chicago e vai subir o basis no interior dos Estados Unidos. O basis estava baixo porque estava sobrando óleo e estava indo para exportação. Certo. Vai mudar tudo. Os Estados Unidos não vai mais ser um exportador de óleo de soja, o que também não fazia muito sentido. E agora, com essas mudanças todas, o óleo de soja vai acabar ficando dentro dos Estados Unidos. Fora isso, aí tem uma mudança também. Se o produtor, por exemplo, o blender de biodiesel, diesel renovável, importar, por exemplo, sebo do Brasil, ele vai ter um desconto na geração dos certificados, os RINs. Porque toda essa história é baseada nos RINs. Aí, para cada produto, você vai ter uma conversão. Então, a conversão vai diminuir, tá bom? Na minha opinião, não vai terminar com. Acho que até vai aumentar aí a exportação de sebo aqui do Brasil lá para os Estados Unidos, Uhum. porque o óleo de soja vai subir bastante e vai dar mais espaço. Sem falar que a conversão desse certificado para o sebo é mais alta do que para a soja, porque sebo você jogaria fora, e o óleo de soja você vai para comida. Aí tem lá o índice de carbono, que no caso do sebo é menor. Quanto menor, melhor, em relação ao óleo de soja. Enfim, bastante mudanças, mas o principal é que os mandatórios vieram acima do que se esperava. Bom, se nós não tivéssemos esse cenário, se os mandatórios tivessem vindo um pouquinho mais ajustados, nós teríamos uma soja caindo, um óleo de soja caindo ou não, Vanin? Eu te pergunto isso porque nós temos para o farelo, como você falou, o mercado se esborrachando. O que pressiona o farelo e qual o impacto disso agora? Porque a soja sobe, mas sobe bem timidamente. Na sexta-feira encontrou um espaço para dar uma estilingada até bem interessante, né? Fechou com quase 30 pontos de alta. Mas nessa Sim. segunda-feira já está mais tímido o movimento. Por que isso acontece e por que, por exemplo, o farelo nesse momento está caindo tanto? Bom, farelo na mínima de 6 anos, farelo o flat price. Chicago está baixo e os prêmios, Argentina muito descontados. Brasil vai na carona. Brasil negociou embarque julho a -12. Quer dizer, Chicago julho já está nessa nhaca aí. E aí você tira US$ 12 ainda por tonelada curta do valor de tela. Então, realmente, o preço do farelo muito baixo. Motivo é muito farelo, tá bom? E Estados Unidos aumentando o esmagamento. Lá em relação à Primeira Guerra Comercial, os Estados Unidos vai esmagar 12 milhões a mais. Olha o crescimento. Tudo isso para atender esses programas americanos. E a Argentina com Farmer Selling super parrudo. Aí o governo ressaltou de novo, reforçou que as retenções vão voltar agora para 33% em julho. O produtor argentino tem que acelerar a vender nessas próximas 2 semanas. E assim vem sendo. Quer dizer, muita soja na Argentina, margem boa para eles. E aí dá-lhe farelo. E Estados Unidos aumentando o esmagamento. O que fazer com o farelo? Tem que despejar na exportação, competindo principalmente com a Argentina. Os dois farelos são parecidos e os principais destinos são a Ásia. O Brasil não. É um farelo diferente, pior, e ele vai mais para a Europa. Enfim, tem uma briga grande
Farelo está ganhando mercado via preço baixo e o flat price do farelo lá nas canelas. E para nós aqui no Brasil, o que, que isso importa? Nossa indústria está com margem ruim. Por quê? Toda a alta do óleo de soja na Bolsa de Chicago está sendo anulada pelos prêmios mais baixos. E o farelo não está aí nas mínimas. Então, para nós aqui nada mudou. Aliás, está mudando para pior. Então, nossas margens aqui no Brasil estão muito ruins. Vanin, nesse cenário, a gente tende a ter um segundo semestre um pouquinho mais difícil? Ou como é que você imagina que vai ser o segundo semestre em termos de preços para o mercado brasileiro, considerando essas margens um pouco mais pressionadas para a nossa indústria, mas uma exportação ainda bastante forte? O que nós podemos esperar? Não, preço ruim, a soja ela, ela encontra o seu lugar, está exportando bem, tem uma China aí que vai continuar comprando, tem a indústria. O ponto é o seguinte: a nossa indústria com margem ruim, ou ela vai diminuir o esmagamento, e já tem indústrias falando nada, agora para setembro. O único jeito de melhorar a margem seria realmente diminuir a quantidade de farelo no mercado. Aí poderia acontecer isso aí. Mas o preço da soja cair, não, porque Chicago está subindo, os prêmios na exportação estão se mantendo. Nós vamos, aos poucos, ficar parecidos com a soja americana. O que é o ponto? O ponto é que tem que ficar muito atento a essa dinâmica. Estamos entrando agora, terceira semana de junho, China não comprou nada ainda nos Estados Unidos, tá bom? Tô até meio assustado. Ah, e precisa comprar, só que o ano passado, junho, julho, agosto, comprou 95 barcos para a safra nova, 95. Até agora não comprou nada. O que pode acontecer de pior para o bushel? Tá bom, o óleo de soja está aí, margem de esmagamento, bababá. Só que tem que exportar, amigos. Então, esse tem que construir o programa. Tem 1 milhão só feito. 1 milhão e 100. De um total projetado de 49 cacetada. Pô, tem tudo ainda. Os americanos Então só venderam, precisa os americanos da safra 25-26 só comprometeram 1.100.000 toneladas na exportação, Vanin? somente um Pelo milhão e 100 mil. amor de Deus. Então, esse é o ponto. Se a China não vir comprado logo, vai ficando esquisito. E aí o mercado vai começar a descontar o tamanho do programa dos Estados Unidos, que o USDA estima 49 cacetado. Então, esse é o ponto. E o Brasil, se esmagar menos, vai exportar mais. Aí vai competir mais com os Estados Unidos. Eu já estou com esse cenário. Sim. 110 milhões de exportação de soja e esmagamento vindo ali para casa dos 56 milhões, 55,5, 55,800, que foi o volume do ano passado. Biodiesel não está ajudando também. Quer dizer, a gente vai acabar, pode exportar mais soja e esmagar menos. E quer dizer, aí sobraria mais soja no final do ano competindo com os Estados Unidos. Então nada adianta aumentar 2 milhões no esmagamento americano interno e diminuir na exportação 5, por Sim. exemplo, em Certo. relação ao número do USDA. Enfim, não sou baixista para o bushel da soja, não. Tá bom? Porque a produção também vai ser menor, exportação é menor, o USDA está muito otimista, mas uma coisa, ele diminui aqui, e o esmagamento com certeza é maior, com margem que provavelmente vai ser boa. No frigir dos ovos, ainda assim vai precisar da China pelo menos uns 15 milhões. 15, esse é o meu número. Só que o tempo está passando e China não veio para o jogo ainda. Então é muitíssimo importante esses próximos 2 meses e meio, porque vai determinar qual vai ser o tamanho do programa americano. Pior Certo. cenário, pomba, China comprar nesses 2 meses e meio, sei lá, só 5 milhões de toneladas. Precisa É 15. muito baixo. Tá. Não antecipado, mas dos 15, um terço precisaria, pelo menos antes de virar para a safra nova setembro. Bom, vamos acompanhar. Vanin, quero te agradecer pela companhia. Informações muito quentinhas para a gente começar essa semana, que ainda está bastante geladinha aqui no interior de São Paulo. 15 graus. Para vocês está fresquinho, né? Para a gente aqui está geladinho. Tá igual aqui.
Ah, então tá bom. Não, tava 10, agora tá 12, mas tá nublado. Tô com os pés gelados. Ai, eu com a minha mão tá até dura já. Tá louco, viu? Mas eu gosto. Eu gosto do frio, pra mim tá bom. Toma xarope de guaco. Vou... É, coisa boa. Vai ter que ser. Hoje não vai ter jeito. Vaninho, muito Guaco obrigada. com agrião. Aí, que delícia. Vou ver se eu já acho agora, saindo do Bom Dia Agronegócio. Obrigada, viu, meu amigo? Sempre bom começar a semana com você. Te vejo na segunda que vem. Obrigada, Vaninho. Um abraço a todos. Fui, Um tchau. abraço. Tchau, tchau.